Fala filhão, fala filhona, Pastor Alan aqui mais uma vez no Reviver Cast, terceiro episódio, as duas perspectivas de justiça, a justiça humana e a justiça de Deus, né? A justiça divina. E ninguém melhor do que ele para estar ao meu lado, o meu amigo, o meu parceiro, o meu confidente, aquele que quando eu estou para baixo, abro o coração para ele me escuta, me dá instrução. E a gente está indo bem distante. Comigo, meu pastor Leandro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Meu pastor Alan, uma satisfação imensa. Mais uma noite, esse terceiro episódio de estarmos aqui no nosso Reviver Cast, né? Com a satisfação imensa de trazermos aqui grandes testemunhos, pessoas que saíram de lugares aonde o mundo já não acreditava, pessoas já não acreditavam. E estamos aqui com essa pessoa ilustre, nosso pastor Idílio, para nos trazer aí esse grande testemunho, essa grande história aí do que Deus tem feito através da sua graça divina. E de início, eu já convido o nosso pastor Idílio a nos trazer, pastor Idílio, aí um pouco da sua história aí, da sua infância, da sua adolescência. E o senhor dizer aí quem é o pastor Idílio aí e quem foi, na verdade, esse jovem aí, essa criança, e que nesta noite o senhor possa trazer aí algo muito grandioso de testemunho e o que Deus fez na sua história. Diga aí, pastor. Rapaz, Diga aí, pastor. Vá, já. Primeiro é o nosso pastor Idílio, meu irmão. Meu Deus. É Dílio, é Vilha, é Feijão, é Idílio. Um ilustríssimo desse, um excelentíssimo senhor pastor Idílio. Não coloca o pastor de disciplina. Não, então, quem isso. Conhece já o pastor Idílio já sabe sem o que problema. Já sabe que é a disciplina aí. Pastor Idílio, eu posso ser manso com ele? Eu já dei uma olhada assim de leve, né? Já olhei pro pastor e ele entendeu, né? O olhar. Já entendi. É um prazer enorme estar aqui. Porque em qualquer lugar que você for levar a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor se traduz de uma forma tão linda no testemunho. Eu acho que o testemunho, pastor, é a palavra em movimento. Isso. É aquilo que verdadeiramente impacta, que traz, que resgata, que pesca a alma perdida. Então eu estou feliz porque eu tenho essa oportunidade agora de não só mais em um púlpito, mas assim, através das ondas, né? E isso vai atingir aí um público que a gente não pode visualizar, mas que a gente percebe espiritualmente, né? Então, estou muito feliz e estou aqui pronto para responder as questões que serão trazidas à baila. Que maravilha, que honra ter o senhor aqui conosco, né, para esse momento tão precioso. Realmente, testemunho, eu digo assim, pastor, de que é voltar a sofrer novamente. Eu não sei se o senhor consegue enxergar dessa forma, porque todas as vezes que eu vou contar o meu testemunho, eu passo por todo aquele sofrimento novamente, né? Porque a cada detalhe que a gente vai contando, a memória traz aquele cenário ali de dores, de aflição. E hoje a gente vai estar aqui, pastor Leandro, com o nosso pastor Idílio, para ele falar da infância, da adolescência, dos sonhos. Passa para a gente aí, onde foi que nasceu esse ilustríssimo pastor Idílio? Eu gostei do ilustríssimo. Pois bem, vou começar, pastor, com um versículo bíblico e no final nós vamos entender por que esse versículo. Tá? Está lá em 1 Samuel 25, 29. Diz o seguinte: se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Quando Deus ele tem um propósito em nossas vidas, ou quando Deus tem propósito na vida de um homem, e esse homem está navegando como um graveto perdido em águas turbulentas, pastor, e essas águas turbulentas certamente levariam esse homem ao mar do esquecimento, a terra de Nod, né? A terra do esquecimento. E o Senhor tem um propósito na vida desse homem. O Senhor ele une esse feixezinho perdido no feixe dos que vivem. E quem são os que vivem? Somos nós, os cristãos. Então, a gente vai ter uma história aqui rápida, ou pelo menos uma perspectiva dessa história, desse feixezinho que vivia navegando em águas turbulentas e que o Senhor uniu no feixe dos que vivem.
que é a minha história. Então vai ser uma maravilha trazer isso. E evidentemente quando a gente vai rebuscando dores, a gente sofre novamente, mas esse aqui o propósito. É reviver. Né? Isso! E reviver para crescer. Não é? É a nossa proposta. Então vamos lá, vamos começar aí com as primeiras perguntas. Já foi feita, Já né? foi feita a primeira Falando pergunta sobre a Aonde minha infância. nasceu? Então, eu poderia resumir essa sua questão como assim, como eu cheguei até aqui? Né? Como foi que eu cheguei até aqui? Eu, pastor, nasci no Agreste Pernambucano, na cidade de Pesqueira. Pesqueira. Pesqueira, ela é uma cidade que é a porta do Agreste. Ou melhor, é a porta do sertão. É a primeira cidade, é a última cidade do Agreste, e a primeira cidade do sertão é Arco Verde, que é logo a cidade a seguir, que vem logo, né, depois de Pesqueira. Pois bem, eu sou filho de uma manicure, minha mãe manicure, e de um motorista de caminhão, que é meu pai. Né? Meu pai normalmente passava a maioria do tempo desempregado, né? Porque não tinha caminhão. Sim, aquele... E minha mãe era manicure, mas na cidade de Pesqueira, na época, existia apenas duas manicures. Né? Uma cidade pequena, tinha minha mãe e minha tia, eram as únicas manicures da cidade. E bem conhecida na verdade, né? Exato. E eu era eu era o terceiro filho de 4 filhos. Né? A minha irmã caçula é a última, eu sou o terceiro. Meus 2 irmãos, eles são mais velhos do que eu. Pois bem, então eu um belo dia, pastor, minha mãe fazia a unha de todo mundo na cidade e o juiz da cidade foi fazer a unha na minha casa. O juiz da cidade. E a minha casa era uma casa pequena, não tinha geladeira, não tinha, o fogão era fogão de lenha, né? E o juiz foi fazer as unhas lá e eu fiquei fascinado com aquele homem rico na minha casa. Né? A presença, a postura. Um homem rico, acaba bonito, todo empacotado. Eu disse, mas rapaz, eu fiquei olhando para um rapaz lá, eu devia ter uns 8 anos. Gostei daquele desse senhor, detalhe, pastor Leandro. Um homem bonito. Aí a gente todo juiz lá, é bonito, viu? já percebeu isso? E eu disse, rapaz, esse homem é o quê? É o juiz da cidade, rapaz. Ele disse, rapaz, eu quero ser juiz também, eu vou ser juiz um dia. Ele olhou para mim e disse, tem que estudar. Pois bem, mas aí passou o tempo, né? Passou o tempo e eu saí juiz depois de 22 anos dessa afirmação, né? Interessante é isso. 22 anos depois daquele dia, eu realmente saí juiz. Mas tem todo um percurso para chegar lá. O senhor é juiz. Tem toda uma história que nós vamos. Mas deixa eu escutar aqui. O senhor é juiz. Juiz de direito. Aí o senhor disse que todo juiz é bonito. Todo juiz é bonito, né? Então, com todo respeito a Vossa Excelência, eu tenho que me silenciar, viu? E não diga que não é não, viu? Mas, você me conhece. Pastor Edílio, o interessante é como a gente vê que a palavra ela tem poder tanto para trazer essa virtude de crescimento, como também para colocar pessoas para baixo, né? Então, o senhor, nesse momento, quando o senhor disse, eu quero ser juiz, então, após os 22 anos que o senhor profetizou na sua própria vida, isso veio... O interessante, pastor, é que a minha visão daquela época, eu lembro, eu quero, na verdade, ser rico. Entendeu? Era diferente. Eu queria ser rico, rapaz, eu não quero viver nessa... Eu vou ser rico um dia. Isso aí eu tinha certeza que eu ia viver bem. Né? E hoje eu me considero rico porque eu era. A minha casa, a gente, quando ia fazer necessidade, saía de casa, ia lá no final do terreno, tinha um buraco, né? Meu Deus. A gente ficava ali mirando, né? Para não errar o buraco. Para dar certo. Acertar, né? E quando a gente acertava... A festa era a festa. Então você veja a situação, né? Não tinha água encanada. A gente não tinha água encanada. A gente pegava a água do vizinho. O vizinho que cedia água pra gente, né? Eu me lembro que era uma festa. Quando o vizinho botava mangueira pra minha casa, era uma festa. Então, assim, a gente saiu daquilo ali e eu disse, não, eu vou ser diferente. Eu vou chegar lá. Pastor, quando o senhor diz assim, eu quero ser rico, era exatamente por conta desse cenário de sofrimento, assim, em algum momento querer comer uma comida diferente, ter o que, assim, lhe fazia entender entre riqueza e pobreza, né? Porque... O senhor teve a visita de um juiz lá na sua casa, daí pela presença dele, pela postura dele, mas
Não, pastor, eu visitei a casa de um amigo, tinha um vizinho lá, que alguém assim, para que o senhor entenda o padrão de riqueza. Você vai entender só com um exemplo que eu vou lhe dar. Pastor, só vim conhecer carne, quando eu entrei na polícia, com 18 anos de idade. 17 anos de idade. Então, porque eu comia um tal de uma carne, mas não era carne, era um tal de um bofe. Comi muito isso aí. E eu não gostava de carne porque... Pastor Leandro comeu bofe por brincadeira, porque gostava, não era por necessidade. O bofe parecia um chiclete, né? Isso. Então eu não gostava de comer. Olha, mas você mastiga, mas ele... então eu chegava... Então eu vou fazer um churrasco para uns crentes que tem por aí de bofe. E eu pensava... Eu pensava que aquilo era carne. Dizia, eu não gosto de comer carne, meu ele não gosta de comer carne, não. Aí eu era, né? Não gostava porque eu não comi. Quando eu comi carne pela primeira vez, eu digo, meu amigo, entendeu? Eu me lembro que quando eu fui para a polícia militar, que eu assumi uma função lá dentro, como sargento, e o comandante mandou comprar maminha. E eu cheguei lá no açougue, bexiga maminha. Disse, meu amigo, o coronel quer maminha. Rapaz, falar de um... Existe esse bicho aí. Não sei o que é isso. Então, assim, é interessante isso aí. Pronto, já disse tudo. Entendi. Então, evidentemente que a gente não vai contar aqui a minha peregrinação, né? De fome, lutas, para chegar aqui, porque não dá tempo. Não, mas assim... Tem que marcar aqui Deu para entender que o cenário era bem difícil. Eu era aluno de escola pública a minha vida toda. Para você ter uma ideia, a minha primeira gramática, literalmente a primeira gramática, eu encontrei no lixo. E faltava o primeiro capítulo, que era o capítulo referente a fonemas. E por isso que eu sou muito ruim em fonemas hoje, porque eu passei a vida toda na gramática, a vida toda que eu digo naquela época. Então eu estudei bastante aquilo ali, mas só do segundo capítulo para lá. Então era minha gramática, eu encontrei no lixo literalmente, né, na frente da minha casa. E eu me lembro que meu pai era um camarada maravilhoso, mas ele queria que a gente fosse a polícia, né? Desde sempre foi assim. Mas eu hoje entendo algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas na época, por exemplo, queria ler aquela gramáticazinha que eu tinha, mas eu ia ler, ele não deixava porque tinha que apagar a luz. Então eu ia para o poste, ia para a rua lá, ficava debaixo do poste e lendo aquilo ali, estudando. Eu achava, rapaz, o meu caminho vai ser esse. Chegava um certo horário da noite e ele... Não, aí ele dizia, paga a luz, né? Para economizar, para economizar. Né? E a gente ia para o posto, lia lá. Então, assim, era o início. Porque, pastor Alan, observe, e isso ocorre hoje. Existem 2 caminhos para o pobre, para poder ele melhorar de vida. Ou ele vai estudar, ou ele vai entrar no mundo da criminalidade. Eu sou um cara muito medroso. Eu tinha medo de ir preso. Eu dizia, rapaz, se eu for preso, meu amigo, eu vou, né, me acabar lá. Primeiro vou virar mulherzinha, meu pai dizia esse negócio. Era esse trauma, né? Então eu digo, não, eu vou estudar porque eu quero melhorar, eu quero ficar rico, mas não quero ir preso. Interessante. Então só tinha esse caminho aí. E só tem esse caminho hoje ainda, né? Agora me diga aí, como foi aí? Terminou os estudos numa escola pública com essa dificuldade toda de ter que ir para debaixo do poste. Então, aí vê, pastor Leandro, que quem quer, meu irmão, ele dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Meu pai, eu vou ser vagabundo porque meu pai manda apagar as luzes. Qual era o pai? Era para me incentivar. O pastor Idílio ia para debaixo do poste lá, ficava lendo, escola... E que encontrou... É exatamente assim. E terminou o ensino médio, era naquele tempo que se chamava. O nome, eu sou mais novo. Eu não sei, eu não sei, o nome eu não lembro mais não. Faz um bom tempo. Ensino médio. O médio é hoje. O médio é hoje, né? Não, hoje é fundamental, né? É fundamental e médio. Antigamente era científico, alguma coisa assim. Eu não lembro. Bom, pois bem, mas o que acontece? Eu terminei os meus estudos na escola pública e eu morava em Pesqueira, mas quando acho que com 15 anos, 15 anos, meu pai foi morar em Olinda. Sim. Porque ele foi sorteado numa casa daquela do governo. Não era Minha Casa Minha Vida, não, era outro projeto. SEAP. É outro nome, mais antigo, era mais antigo ainda. E ele ganhou essa casa e foi morar lá, uma casazinha de vila. Tanto que quando a gente mudou, foi para lá, e a gente passou fome mesmo lá. Mas foi fome porque não tinha dinheiro para nada e no interior ainda não passava, não, né? Minha mãe é manicure, mas na capital, em Olinda, ninguém. Então foi difícil, foi um momento difícil, mas nós fomos para Olinda. E eu terminei os meus estudos em Olinda, né? Uma escola pública também.
terminei com 16 anos. E com 16 anos, eu fiz o vestibular na época. Na época, o vestibular era os 2 melhores cursos para quem estudava mesmo, era medicina e engenharia elétrica. Então, eu fiz o vestibular para as 2 opções. Eu queria ser engenheiro. O senhor queria ser engenheiro? Engenheiro elétrico. Fez a faculdade para as 2. Não, mas é porque o senhor se garantia mesmo nos estudos assim? Não, eu não tinha dúvida. Eu dava aula, cara. Dava aula. Aula como? Eu estudava lá no Colégio Guedes Alcoforado, em Olinda. E o professor era um professor que era formando em matemática. Ele estudava matemática na Federal. E ele teve um trabalho de curso dele, da faculdade, que era para resolver questões de um livro na época, era o livro dos 7 autores de matemática. Era um livro muito famoso. Muito difícil, por sinal. Era o ITA. Quem fazia aquilo ali ia para o ITA. Então, ele tinha que entregar aquelas questões, não estava conseguindo resolver. Eu peguei o livro lá e levei para casa e 4 dias depois trouxe todas as questões resolvidas. Esse cara ficou apaixonado por mim. Ele ficou, cara... Eu comecei a dar aula lá no lugar dele. Ele disse, não, você dá aula e eu fico aqui assistindo. Era interessante. Era o segundo ano, né? Aí o segundo e terceiro ano foi nessa pegada. Então eu fiz... Eu sabia que passava no Fez vestibular e passou para o... E eu queria ser engenharia elétrica. Mas aí, quando eu fiz a inscrição, eu botei como primeira opção medicina. E a segunda opção, engenharia elétrica, a gente passou em medicina na Federal. Com 16 anos. E eu até hoje entendia que... Meu pai queria que eu fosse policial. Então, quando eu cheguei em casa e contei a história que eu passei no vestibular de medicina, meu pai quase que dava em mim, né? Rapaz, que conversa de medicina, rapaz, você tem que ser policial. Mas aí eu pensava até hoje, literalmente. Literalmente hoje, quando a gente... Exato, hoje pela manhã eu refletindo aqui, e eu pensava até hoje que era porque meu pai queria que eu fosse policial, porque ele amava essa profissão. Mas aí eu descobri hoje que não é. Eu descobri hoje que se eu fosse fazer o curso de medicina, eu não tinha como ir para o curso, eu não tinha roupa. Eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Pagar um lanche. Lanche? Eu nem almoçava, nem tinha para almoçar, quanto mais para lanche. Então, veja a sabedoria do meu pai. Ele estava ali guardando das aflições. Meu pai disse, vai ser polícia. Por quê? Porque na polícia, você entra e você vai para o curso. O Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças, a Academia de Polícia, você vai ficar lá interno, cara. Você vai ter roupa lavada, comida, tudo. E ainda recebi uma ajuda de custo que aconteceu comigo. Então, eu fiz o vestibular na época para sargento. Não, mas aí me explica aí. O senhor passou para medicina? Sim, vamos lá. Sim. Então, eu passei... Chegou a cursar algum... Não, eu passei em medicina, não deu para ir para cursar nada. Eu fui algumas vezes, mas não tinha como ir. Foi quando, em Pernambuco, abriu um vestibular chamado vestibular, na época, o primeiro do Brasil para a área civil. Porque só quem podia fazer concurso para sargento era cabo e soldado. Então, abriu o primeiro do Brasil em Pernambuco, que era em 1983. Abriu para civil. E podia se inscrever quem tivesse 17 anos. Porque o curso tinha um ano de curso, então você saía lá com 18. E aí, meu pai disse, vai fazer esse curso. Eu disse, vou nada, você vai, porque você vai ajudar seus irmãos, porque meu irmão era 2 soldados da polícia, você vai ajudar seus irmãos, você estudou, e ou vai ou diz porque não vai. E eu fui, né, tô doido, era maluco de não obedecer meu pai, e eu fui fazer o concurso para sargento da Polícia Militar. Teve uma história bem interessante lá, que eu não vou contar aqui, porque pode... Deixa isso para... Na verdade, o senhor não se sentiu impedido pelo seu pai na questão de não dar continuidade ao vestibular de medicina. Como o senhor contou aí, que na verdade o senhor entendeu que ele viu que o senhor não tinha condição de realmente fazer aquele curso de medicina. Eu só entendi isso hoje. Entendeu hoje? Hoje, não é hoje, nessa época, hoje. Até então eu sempre imaginei que ele era ignorante e não queria que eu fosse médico, queria que eu fosse policial. Soldado. Rapaz, incrível. Né? E, na verdade, eu hoje entendi, hoje o Espírito Santo me revelou pela manhã. Eu disse, este fato, eu disse, rapaz, é mesmo, é coisa interessante. Não é que ele não queria, é que ele sabia que eu não podia. Não ia conseguir levar para frente, então né? eu fiz lá o concurso para sargento, teve umas entrelinhas lá e eu passei, meus irmãos não. Meus irmãos passaram na primeira e na segunda fase, mas aí tem uma história por trás disso. Mas na terceira fase eles não passaram, eu entrei e fiquei lá. Aí meu pai disse, agora você vai ter que ir, né?
Olha que coisa linda. Ó, aqui, pastor Leandro, ó o homem aqui. Aí, 18 anos, né? Chuck Norris. Chuck Norris. Aqui, ó. Ó, ali já tá mais bonitinho, ó. Tá vendo como aqui é a vida mesmo? Praça oficial. Aqui já entrando lá na... O senhor já tinha pego um pouquinho de carne aí, viu? Porque os ossos já estavam sumindo. Uma semana, né? Aqui, mas aqui é outra história também, porque eu entrei na polícia militar, aí comecei a ganhar dinheiro, né? Pouco, mas ganhava, já tinha... Olha, e então... Já não precisava mais fazer necessidade no fundo do quintal. Não, já tinha lá. Inclusive, eu tenho uma coisa interessante que... Eu creio que o senhor comprou o melhor vaso sanitário que tinha do tempo. Eu vou contar a você aqui, isso eu posso contar. Eu, quando era aluno... Mas por que tiraram a foto? Não é melhor deixar aquela foto por alguns segundos? Tava embaçando a tela, pastor Leandro. Quando eu era aluno, pastor, do curso de sargento, a gente era escalado para fazer faxina, né? E eu só escolhia o gabinete do comando para limpar o banheiro do comandante. E toda vez que eu ia no banheiro do comandante, agora eu posso dizer que eu não vou preso mais. Não vai preso, não. Eu chegava lá... Eu não acredito não que o senhor... Eu usava o banheiro do comando, depois dava uma descargazinha e lavava, né? Rapaz... Mas eu posso dizer, literalmente, eu... Não posso usar a expressão não, mas eu fiz lá a necessidade no gabinete do comandante Sim, o senhor... do Centro de Informação de Processamento de... Defecou Teve essa... no nível hard. Lá em Pesqueira é outra expressão que se... Não, é porque... Aí não, né? Vamos usar. Essas daí, vamos Mas eu para a tenho parte essa mais história- ética, porque eu tô falando com o pastor Veja que interessante que foi uma época que até isso, né? Ô pastor, mas como é que foi assim? Porque do buraco para se sentar na... Como foi assim a sensação, homem? Eu não posso nem falar, mas foi interessante. É uma mudança muito É uma mudança radical. É uma mudança muito radical, né, pastor? Vamos E passando então aí. eu fiz o concurso para o CFO. Na CFO, na época, o curso de formação de oficiais, tinha 20 vagas. E eu fiz o concurso e passei em terceiro Pra lugar. oficial. Para oficial. Mas eu lembro que o senhor contou um detalhezinho lá no Exato. concílio, que o senhor disse que quando era a questão de sargento, o sargento tinha que se dirigir para o superior, e daí o senhor foi dizendo, rapaz, eu não quero mais ser sargento, não. Não foi oficial. Eu entrei Ah, tá. na academia. Desculpa, na academia. Só que o 21º candidato era filho do comandante. Literalmente, filho do comandante da academia de polícia. E eu, dos 20 que passaram, eu era o único militar, o único sargento. Sim. E um sargento novinho, 18 anos. O comandante me chamou no gabinete dele e disse, olha, você burlou o edital, né? Porque aí o edital só entrava aqui, é para ser 1,70 m, você tem 1,69 m, e, portanto, você tem duas opções. Ou você vai preso, porque burlou o edital, ou você assina aqui o seu pedido de desistência do curso e volta lá para o seu quartel. Eu não sabia nem que existia mandado de segurança. Eu digo, aonde eu assino, coronel? Meio centímetro, pastor. Meio centímetro. Assinei, mas eu tinha 1,70 m. Mas tinha 1,70 m, na verdade. Assinei, cheguei em casa chorando, dizendo que me tiraram da academia, chorando, e voltei para o quartel. E naquele dia eu decidi, também não quero mais ser polícia militar. Eu vou ser agora delegado de polícia. Né? Se é para ser polícia, eu vou ser delegado porque polícia militar não tem mais caminho para mim. Eu não vou ser oficial, não quero ficar como sargento. Mas nessa decisão, para chegar a sargento, teve que fazer direito, né? Isso, tem que estar E formado. curso de direito naquela época, pastor, hoje não, mas naquela época só fazia direito os alunos que não queriam nada com a vida. Era Aqueles mesmo. cabas que, filho de papai, aqueles cabas que não queria nada, fazia direito. E eu fui fazer direito forçado, eu vou fazer direito ao jeito. Fiz vestibular, passei, fui estudar direito. Passei 5 anos fazendo direito, 5 anos na Polícia Militar, né? Terminei o curso de direito, fiz algumas pós-graduações e depois fiz o concurso para delegado de polícia de Pernambuco, passei também. Então, com o senhor é assim, fez para sargento, passei, fui para oficial, passei. Quer fazer, passa. Pronto. Fui pra- Então, depois que eu fui para delegado, eu abri o concurso de promotor aqui na Paraíba, eu fiz também. E de Pernambuco éramos 50 candidatos na época, e só quem passou fui eu, né? O único Pra pernambucano promotor. para promotor aqui na Paraíba, dos 50 que vieram. E quando eu terminei promotor aqui na Paraíba, pouco tempo depois eu passei no concurso para juiz de Pernambuco. E fui assumir em Pernambuco. Rapaz, né? Porque eu tinha aquela perspectiva que era, eu queria agora o melhor, o que é que me melhor, o que é que ganha mais, o que é que manda mais. E na minha época era
era juiz. Hoje em dia não, hoje em dia já é diferente. Hoje em dia sim. Né, já tem uma paridade aí de funções e mas tal. naquele tempo era juiz. Era juiz, era bem... E aí chegamos lá. assim, o senhor delegado, promotor, juiz. Isso. Chegamos onde queríamos, né? Isso. E agora eu faço uma perspectiva bíblica nessa história toda. Como eu disse, quando o Senhor tem plano na vida de um homem, ele retira esse homem que está navegando em mares tortuosos e une no fecho dos que vivem. Eu posso dizer que quando eu cheguei na magistratura... Um cafezinho, por favor. Pois não. É café para ele, mas pode dar lugar aí, pode continuar. É porque... Fica à vontade, meu pastor, aí tomar um cafezinho também. Tranquilo. Não, pode ficar tranquilo que o café é depois. Nessa caneca assim, linda, né? É, caneca Reviver Cast. É do pastor. Coisa importante. Pois bem, então, eu não sei nem onde é que estava mais, porque o pastor pediu café. Fazer o quê, né? Teve que parar. Não, a questão chegou a ser juiz. Sim. E como é que foi a trajetória? Sim, eu ia fazer essa perspectiva bíblica, porque você vê, o povo de Deus está ali escravo no Egito. Não é isso? Isso. Escravo no Egito. O Senhor levanta um homem, retira esse povo da escravidão e leva para onde? Para o deserto. Para quê? Para ver a purificação. Ir para o deserto, estar no deserto é purificar. De quê? Da escravidão. De quê? Do pecado. Isso. Então a gente é retirado da escravidão, é levado para o deserto, para purificação espiritual. Depois de purificado, a gente pode entrar na terra prometida. Lugar de passagem, né, pastor? Lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem, sempre será. Chegar na terra prometida. Não é a terra onde nós vamos desfrutar daquele lugar onde o Senhor nos prometeu, onde existe leite e mel no sentido teológico. Pois bem, e eu estava na magistratura, cheguei na terra que emana leite e mel. Que emana leite e mel. Que seria Canaã, né? Isso. Mas, na verdade, eu cheguei na terra de Nod. Meu Deus. Porque em Canaã existe a presença do Senhor. E na terra de Nod é a ausência do Senhor, né? E eu ali, se você percebe, eu para sair magistrado, eu peregrinei muito, eu passei fome. Eu vim fazer o concurso para promotor aqui na Paraíba com R$10 no bolso. Foi mesmo. Eu fiquei num hotel ali, um hotelzinho no centro da cidade, onde eu passei o dia sem comer, dormi e amanheci outro dia sem comer nada. Por quê? Porque o hotel era bem baratinho, não tem café da manhã, não. E eu fui fazer a prova oral do promotor jejuando. Então o senhor já está dentro do propósito. Então o senhor já está dentro do propósito celestial, um jejum. Não, mas era jejum forçado. E eu fui fazer esse negócio vale ali, não. Que quando eu me lembro quando eu estava falando com o examinador, ele chega a fazer assim, né? Porque devia estar uma catinga terrível. Rapaz, o bafo, né? Sem comer nada. E foi o único pernambucano que passou. Então, esse dinheiro era para pagar o hotel. Porque eu vinha fardado para voltar fardado para não pagar passagem, né? Rapaz. Então, assim, eu vim literalmente com R$10 na época, que dava para pagar o hotel, 2 dias o hotel. Então, assim, teve muitas histórias. E quando eu cheguei na magistratura, que sentei ali no gabinete do juiz, não estava só eu, né? Estava o homem cheio de feridas, orgulhoso, né? Orgulhoso. Porque o grande mal, o maior pecado, na minha perspectiva bíblica, é o orgulho. O orgulho leva a todas as outras caídas, derrocadas. Então, eu era um homem muito orgulhoso. Como eu digo, eu era orgulhoso, mas eu tinha por que ser. Porque eu cheguei onde eu cheguei sem a ajuda de ninguém. Mas, doutor, pastor, excelentíssimo, porque dentro da visão bíblica o senhor é um astro aqui na Terra, né? A Bíblia diz que somos como astro. Mas a gente tem uma metodologia de imaginar assim, quem veio de baixo, vida sofrida, quando chega em cima, tem um coração quebrantado para dizer assim, rapaz, eu sofri tanto, então eu vou ajudar essas pessoas a chegar aonde eu cheguei. No seu caso é porque assim, o senhor veio de baixo, mas precisou ralar muito. Mas eu tenho a diferença seguinte. Essa sua visão é a visão de um homem de Deus. Não que eu não fosse, dentro de uma perspectiva lato sensu. Mas assim, e também eu não era tão
orgulhoso no sentido de massacrar. Mas eu ajudei muita gente, sim, nessa época. Mas era ajudar por orgulho. Sim. Era para que meu nome fosse exaltado. Eu vou botar você para trabalhar aqui porque eu posso. Né? Eu botei meu irmão para trabalhar no Tribunal de Contas, mas eu botei para trabalhar no Tribunal de Contas. Quem botou aqui fui eu. Né? Você é meu irmão mais velho, era o segundo, e eu estou colocando você para trabalhar aqui. Agora você vai trabalhar aqui, mas você vai dar uma pensão ao meu pai, que eu estou mandando. Quem manda sou eu. Então era... E ele começou a pagar uma pensão ao meu pai, na época de R$200, mas quem mandava, eu que mandava. Então, e esse irmão, inclusive, pastor Alain, hoje nós somos irmãos fraternos, mas na época, amigos também. Mas esse meu irmão só veio falar comigo ano passado. Por que, homem? O que foi que o senhor fez com ele, homem? Não, o senhor... Isso ele contou lá no Cucílio, né? Lá, são os spoilers do Cucílio. Esse meu irmão, esse meu irmão eu botei lá e botei para quebrar. E acochou o homem. E ele... Esse é um, viu? O outro também. Esse aí, ou ele pagava a pensão do papai, ou ele ia preso. Tanto é que eu disse, papai, assina aqui esse negócio aqui. Papai, se você sabia o que era uma procuração. Que era uma ação de pensão alimentícia que eu empurrei nele e ele começou a pagar agora judicialmente. Então, depois que ele começou a pagar judicialmente, e não foi mais dos R$600, não. Foi agora 20% do que ele ganhava. Então, quando aconteceu isso, ele ficou revoltado, né? E a família toda começou a me odiar. Esqueceram que eu coloquei lá. Mas eu coloquei lá por orgulho de dizer quem colocou sou eu, quem manda sou eu, sabe fazer o que eu estou mandando. E o meu irmão mais velho, eu botei para ser meu motorista. Rapaz. Meu irmão mais velho era meu motorista. Mas não era meu motorista. Meu irmão não. O irmão motorista. Era meu motorista que me deixava em minha casa. Me pegava de 6 da manhã, 7 da manhã na minha casa. Me levava para o fórum, que era uns 500 metros da minha casa. E eu ficava lá, trabalhando, ele lá, por ali e tal. Quando eu saía por volta de 23 horas, 22 horas, às vezes ficava até meia-noite, aí ele me trazia de volta em casa e ia-se embora para a casa dele, que era em Caruaru, ou seja, era em outra cidade. 60 quilômetros depois. Mas ele ia na viatura que estava... Não, viatura que é meu carro, rapaz. Ah, era o seu carro particular? Meu carro, eu ia dar o meu carro para ele. Eu não acredito. Que se virasse, ele ia de moto, ele tinha uma moto. Ah, tá. Mas nesse espaço aí ele confundiu de ser irmão e o profissional motorista. Não, na verdade ele desistiu, não quis trabalhar mais não. Ele achou que estava sendo... O acosto foi muito grande. Olha, não aguentou trabalhar muito tempo. Eu fui contar essa história em um cursilho, quase que eu apanho lá, viu? Ah, calma, até. Mas é meu amigo hoje, meu irmão, camarada. Não, glória a Deus por isso. Crente, tá lá em Alagoas, falei com ele hoje para resolver um problema dele lá, crente, é maravilhoso. Mas ele também passou... Mas aguentou quantos meses ao seu lado ele? Eu não sei se foi 1 mês ou 2 não, mas sei que não aguentou muito tempo, não, porque ele achou pesado. Eu liguei para meu pai, tá vendo que o não aguenta trabalhar? Então, assim, era uma visão que eu tinha de... Então, o orgulho, assim, de eu faço... Eu fiz, se eu sofri até aqui, que ele que devia estar aqui também. Então, não tá porque foi vagabundo, foi preguiçoso. Tem todas essas histórias, né? Mas... Doutor, e o seu encontro com Deus? Não, então, foi dentro desse processo? Então, eu dessa forma, mas eu comecei a ganhar dinheiro, eu era professor de faculdade, coordenador de faculdade, juiz eleitoral. Então, para você ter uma ideia, pastor, lá nos anos 2000, mais ou menos, 1998, se fosse juntar o meu salário, dava mais de 50 mil. Em 2008? 1998. 98. Por aí, era mais de 50 mil. Muito dinheiro, muito juntava dinheiro. Tudo, professor, coordenador de faculdade, eleitoral, não sei o quê. E eu gastava feito um maluco. Eu era um camarada... Quanto mais entrava, mais saía. E comecei a beber, porque eu nunca tinha bebido uísque. Quando eu ganhei um uísque Blue, que tomei a primeira dose, não queria parar mais, né? Então era muita bebida, bebia demais, né? Farrava muito. O orgulho de ser o juiz. Teve uma história do casamento, que eu casei quando era sargento da polícia, e tive 2 filhas, né? Novo ali. E é uma história bem interessante também, porque quando eu casei com 18 anos, eu literalmente, com 18 anos, eu não tinha tido relação sexual com ninguém, eu era virgem, literalmente. Então, era só estudo. Quando eu conheci com 18 anos
a fruta, né? O prazer. Proibida, né? E eu não quis parar mais, né? Então foi logo duas filhas, mas depois que eu descobri que tem umas consequências. E depois que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, eu vi que eu tinha várias opções. Eu podia ter quem quisesse, né? Bastava olhar. O poder aquisitivo. Como eu digo, o camarada, quando entra na magistratura, fica bonito e fica mesmo. Porque agora eu tô começando tô começando a acreditar, viu? E então, assim, eu comecei uma vida muito... não vou dizer devassa, assim, uma vida de sexualidade, né? Me divorciei logo e não quero nem saber, era só... aquilo que o jovem hoje busca. E isso na sua cidade lá, né? Onde o senhor... Na cidade que eu trabalhei era... O senhor chegava porque... Na cidade que eu trabalhava era assim, né? Era com bom, isso. mas não vamos entrar nesse detalhe não, porque tem coisa que a gente não pode falar aqui. Se alguém quiser ouvir, vai ter que fazer o cursilho, né? Chegava no restaurante lá, fechava restaurante. Não, só no cursilho. Era um então camarada que era muito orgulhoso e farrista, né? E gastava muito. E tem algumas situações que eu só posso revelar no cursilho. E nessa parte quem era o doutor Idílio no lado espiritual? Sempre a família católica, a família... Eu vou entrar na questão religiosa, que isso é interessante. Eu posso aqui falar, pastor, com autoridade, ou melhor, com conhecimento empírico, né, da minha prática, tá? Sobre religião. Eu posso falar com autoridade, não com uma autoridade jurídica, mas autoridade empírica de ter vivido várias religiões. Eu nasci no catolicismo, migrei para o espiritismo kardecista, onde eu caminhei lá até meus 40 anos, assim, acho que de 17 aos 40 anos eu era espírita kardecista. Fui doutrinador de centro espírita, fui diretor do departamento mediúnico de centro espírita, né? E eu posso falar com conhecimento empírico disso aqui. Pois bem, eu também pude conhecer e estudar filosofia maçônica, por exemplo. Eu cheguei na maçonaria ao grau 33, que é o último grau da maçonaria, da filosofia, da filosofia maçônica. Eu também me graduei em filosofia pela Unicap, fiz teologia na Faculdade Internacional Cidade Viva, já agora, né? Sim. E fiz direito na Unicap, e vou lá, doutorado na Universidade Federal, na Universidade Museu Social Argentino, e fui fazendo meus cursos, mas como eu não quero aqui dizer que existe religião que leva à salvação e que é religião que leva ao inferno. A gente não está aqui para julgar religiões. Eu não quero aqui ser fariseu, não é de apontar, tá? Esse não é o nosso fins, não. Nosso fins aqui é o testemunho da pessoa, né? Como é que foi a jornada, como é que foi a caminhada até hoje. O importante é você estar nos atos do Senhor. Pronto, então, eu, conhecendo todas essas perspectivas teológicas do espiritismo, né, do catolicismo e da maçonaria. A maçonaria não é religião, a maçonaria é filosofia mesmo. Filosofia não é religião. O pessoal confunde muito a maçonaria com religião. Mas, nesse meio termo, eu passei por problema no tribunal, né? Sim. Eu, mesmo ali, trabalhando no centro espírita, desenvolvimento mediúnico e tal, eu sempre, nunca parei de beber. E nunca parei de ter... De farrar. Meu pai dizia raparigar, mas não é essa expressão. Essa daí é bem antiga, né? É bem forte. Mas aí eu nunca parei, eu sempre fui um camarada... Então, estava lá, onde deveria se buscar o Senhor, né? Mas eu não estava, não mudou minha vida. Foi quando eu tive um problema no tribunal, né? O tribunal através de um telefonema. Um telefonema mudou minha vida. Um telefonema? Telefonema. O telefonema mudou minha vida. Que foi um telefonema de um presidente do tribunal. Né?
E esse telefonema também eu não vou minudenciar nada, mas eu não atendi. O pedido foi um pedido? Esse pedido ordem, eu não atendi. Ah. Como eu não atendi, começou um grande problema na minha vida. Porque eu pensava, pastor, que eu era juiz. Por esforço próprio, não devia nada a ninguém, e juiz a juiz. Então, pastor, agora eu entendo que o seu orgulho pode ter levado a um dissabor. Foi um orgulho, mas o pedido também não era um pedido que deveria ter sido atendido. Ah, tá. Então tá? Tava andando no justo. O senhor não... Mas vamos lá, eu teve esse pedido, eu neguei, e a partir desse dia que não foi atendido esse pedido, minha vida começou a mudar. Mas vamos voltar um pouquinho lá para um ano antes desse pedido, quando esse povo de Israel estava lá na Terra Prometida, né, e começou a pecar, começou a fazer, né? O que aconteceu, pastor? O Senhor mandava quem? Profetas para alertar. Olha, se você não voltar à obediência, você vai ser destruído, você vai ser vai para a terra vai ser invadido, vai ser, né? Vai ser escravo. Vai ser escravo, vai ser, as palavras não estão vindo agora, mas vai para a Babilônia e tal, foi bem. Era escravo da Babilônia. E o povo de Israel não ouviu as advertências. Por isso que eles foram levados cativos para a Babilônia. E outros povos foram destruídos. Pois bem, e digo aqui, o Senhor também tinha proposta na minha vida. Eu disse desde o início. E ele mandou, sim, profetas para falar comigo. Foi mesmo. Eu me lembro uma vez que eu recebi um telefonema do meu primo, que mora lá em Olinda. Cristão. Meu primo dizia, olha, eu quero falar com você. E ele me ligou e dizia, rapaz, esse cara vai pedir alguma coisa. O senhor já pensava que... Família procurou ele para pedir alguma coisa, né? Procurou o juiz e vai pedir. Lá do interior. E ele ligou para mim e dizia, rapaz, eu preciso falar com você, tem um recado para você. Eu digo, esse cara quer pedir alguma coisa. E então eu digo, vou nada. Aí o Senhor usa também o Satanás para nos conduzir, sabia, pastor? Observe. Então, lá em Mateus, aí vem aquele 4, ele foi lá até Jesus. Aí vem aquele cãozinho e disse, rapaz, tu vai perder a oportunidade de ir lá em Olinda, em Ouro Preto, na cidade que tu pobre, mostrar quem tu és. Tu vai com teu carro na Pajero Full, leva logo na frente os teus seguranças e atrás outros seguranças, vai logo de comboio. Ixi, eu digo, rapaz, saiu chutando cachorro e voltar. Eu vou. Aí eu tinha 2 seguranças, aí lá vai eu, 3 carros, meu. Quando eu entrei lá em Olinda, Ouro Preto, na Pajero Full, um carro na frente e outro atrás, parecia o presidente da República chegando, os cabos, todos os meninos correndo. E eu cheguei parei na frente da casa do meu primo, ele saiu na porta assim, disse, pra que isso? Eu olhei assim pra na época, minha companheira, né, que hoje é minha esposa, disse, rapaz, tá vendo que é inveja? Já começou. Pra que isso, rapaz? Eu digo, eu sou juiz, rapaz, juiz tem que andar protegido. Você não me chamou, eu vim. Agora eu vim com segurança, que eu vou vir pra cá, num lugar desse perigoso, sem segurança. Aí meu primo disse, se tu morasse aqui a vida toda... Eita, meu Deus. Desgraça. Eu disse, não, mas não posso não, é diferente. Aí, pastor, eu entrei, sentei, o meu primo sentou na minha frente, a minha tia estava assim. Daqui a pouco, pastor, ele fez assim. Se arrepiou todinho, aí disse, doutor, já mudou a voz. Meu Deus. Tu gosta desse título, né? Eu olhei assim e digo, esse cara está incorporado. Eu conhecendo o espiritismo, né? O cara está incorporado. Eu disse, diga, você gosta do seu título, doutor? Pois, doutor, daqui a um ano você vai ser doutorzinho. Olha. E o caba começou a me esculhambar. Dizia, olha, vou acabar com você. Eu vou não sei o quê, Eu digo, ele está incorporado com nenhum. É ele que está falando. Isso não é corporação. Vou chamar meu segurança aqui para dar uma aí pisa. Esculhambou. Aí você levantou, foi na cozinha, pegou uma faca, disse, tá vendo isso aqui? De pronto, agora vai dar. Eu com uma pistola, disse, se ele vê, eu meto bala. E minha tia foi lá, pegou, disse, vou
cravar isso aqui no seu peito pelas suas costas. E você vai comer, não é o pão que o diabo amassou, não. Você não vai comer nem pão. Aí eu levantei e disse, vamos embora. Caba safado, né? E jogando praga, vai jogar praga. Aí começou. Meu amigo, saí de lá muito bravo. Fui embora. Nunca mais vem na casa desses pobres. Mas o recado dele foi da parte de quem? Ele estava manifestado, foi uma revelação, ele era evangélico, ele era... Na verdade, pastor, como eu estou dizendo, o senhor manda os profetas falarem. Ah, tá. Né? Então ele estava na... E aquilo ali foi uma mensagem profética. Porque o profeta também usa palavras duras. E eu, quando esse... A ponto dele até mostrar a faca. Que ele detalhou, porque aqui não dá para falar. No reino espiritual, o senhor estava dizendo, esse cara quer me matar. Ele detalhou, não, eu sabia, ele detalhou o que ia acontecer comigo. Ele disse como é que ia acontecer. Meu Jesus. Fase a cada fase. Sendo que o senhor tomou como um termo. Não, aquilo para mim foi ameaça. Quando eu recebi esse telefonema e quando o presidente mandou os juízes corregedores na minha comarca para começar uma investigação, eu lembrei do que ele disse. Meu Deus do céu. E eu lembrei os detalhes. E a corregedoria começou a ir na comarca todo dia. Todo dia, e mudou logo os meus servidores todos. O pessoal que trabalhava comigo mudou todo mundo. Todo mundo novo. A vara que eu trabalhava começou a ficar um caos. Desaparecia processo, arma. Eu despachava, eu mesmo tinha que cumprir. Depois de um mês, estava a bagunça maior do mundo. E depois de um mês, eles foram lá fazer uma correção e começou a anotar denúncias contra mim de pessoas que eu tinha julgado. Por exemplo, teve um delegado de polícia que se aposentou compulsoriamente por uma denúncia minha. Teve um capitão de polícia que foi transferido para o sertão porque eu não queria ir lá por uma denúncia minha. Aí, um belo dia, chega lá, esse pessoal, todo mundo era testemunha de um processo administrativo contra mim. E quando esse pessoal eles foram ouvidos, e a corregedoria saiu de lá, e eles foram assaltados, pastor. Quando eles saíram da cidade, sim, foram para outra cidade, foram assaltados. Um caminhão atravessou a rua com metralhadora. Parecia filme. E quando deu 5 minutos, ele no meio do nada, 5 minutos depois chega a Rede Globo para entrevistar o corregedor. E o corregedor disse o seguinte: quem mandou nos atacar foi o juiz. Aí disse meu nome. E dele, babá, tá com marca de tal lugar. Aí no outro dia no jornal estava meu nome. O juiz que mandou atacar os corregedores. Aí tinha outra reportagem assim. Na cidade de tal, que eu era juiz, foram presos os grupos de extermínio. Aí logo embaixo dizia, o juiz, aí todo mundo dizia, é o juiz grupo de extermínio. Meu amigo, no jornal do outro dia eu era o chefe do grupo de extermínio, eu era o... Saiu do jornal. Então aquela ligação... Começou a fazer efeito, né? Pois bem. Doutor, nesse momento eu quero falar com vocês, meu querido, que para ter todo esse ReviverCast, a gente precisa de patrocinadores, de colaboradores. E aqui nesse momento eu quero passar um dos nossos colaboradores, né? Impactos Estúdio. Deixa eu lhe dizer aqui. Soluções Contábeis, né, pastor? Deixa eu colocar aqui na tela. Impactos Soluções Contábeis. Passa aí um pouquinho desta empresa que tem nos patrocinado. Seja bem-vindo ao Impacto Soluções Contábeis, onde a contabilidade é só o começo. Aqui, a gente acredita que cuidar das finanças é também cuidar do futuro do seu negócio. Nosso espaço é pensado para você. Sala de reunião moderna, confortável e um estúdio de podcast pronto para dar voz às suas ideias. Um verdadeiro ponto de encontro para quem quer crescer com profissionalismo e criatividade. Oferecemos muito mais do que geração de guias. Contamos com uma equipe especializada em MPO financeiro, planejamento estratégico, assessoria tributária, sistema de gestão e uma equipe de vendas
totalmente preparada para caminhar com você. Inovação, transparência, ética e cooperação. Esses são os pilares que nos movem todos os dias. E você pode fazer parte dessa história com a gente. Eu te convido a visitar a nossa empresa, conhecer a nossa equipe, tomar um cafezinho com a gente e descobrir como a contabilidade pode transformar o teu negócio. Isso aí, meu querido. Impacto Soluções Contábeis. Um dos nossos patrocinadores, que Deus abençoe, obrigado. Você também que deseja ser um dos nossos colaboradores, um dos nossos patrocinadores, procura uma das nossas linhas de comunicação, né? Nosso Instagram, fala conosco. Será uma honra também apresentar a empresa de vocês aqui, tá? Vamos lá, meu pastor Idílio, continuando aí esse impacto aí, viu? Pois é, então, para resumir, eu passei em poucos dias para o olho do furacão. Eu começava a dizer no jornal que era mentira, aí no outro dia o jornal vinha com o desembargador corregedor dizendo que era verdade, que ia investigar. E eu dizia, aí começou o embate, a luta do caranguejo. Meu Deus, né? Do céu. Então, na época o tribunal tinha 33 desembargadores e evidentemente que eles queriam, desses 33, eu acho que 32 queria a minha cabeça, mas Deus não queria, né? Não deixou. Tinha um tratar dele aí. Tinha a mão do Senhor lá, assim, colocando a mão, e eles não conseguiram nada. Então, até que a Polícia Civil foi designado um delegado especial para investigar, e eles concluíram lá que o assalto foi um assalto que ocorreu mesmo, de um marginal que tinha fugido da penitenciária, e que nada daquilo que os corregedores estavam falando era verdade. Sim, levaram pastas de investigação. Mentira, não levaram pastas. Levaram não sei o que de juiz, não tá. O delegado concluiu isso e concluiu outras coisas que eu não quero falar aqui. Mas aí o que aconteceu no tribunal? Assim, não, o delegado concluiu isso porque ele foi da polícia, né? Esse negócio aí ainda ficaram com a... Não, aí vai-se embora e investiga de novo e me afasta das funções judicantes para investigar. Eu fui afastado das funções judicantes para investigar. E afastado sem receber subsídio na época. Subsídio na época era salário mesmo. E passou um tempo ali, a gente sem receber nada e tal, ia investigando e não andava o processo administrativo, e eu, muito metido a alguma coisa, não, vai ter que julgar. Então eu contratei um advogado, ainda tinha um dinheiro, né, para poder a gente denunciar no CNJ que o tribunal não julgava meu processo, não sei o quê, e o CNJ determinou que eles julgassem, deu um prazo lá de 30 dias, parece que foi uma semana, não lembro. E investigava, não chegava a conclusão nenhuma. Fechou-se lá o relatório das 11 acusações contra mim. Apenas uma prevaleceu, em tese, porque era o desaparecimento de uma arma, mas que tinha juntado lá no processo que a arma não tinha desaparecido, estava com a chefe de secretaria, mas aí, de alguma forma, sumiu aquele documento no relatório final do desembargador e eu fui afastado e acabou-se. E esse afastado era Luiz que a... Não, aí começou o calvário, né? Parou de receber Parou o dinheiro, faculdade me queria mais, eu comecei as acusações tudo em cima. Os amigos desapareceram todos, né? Lá em casa era senador, era deputado, era um amigo. Então, na verdade, pastor Edilho, começou aí a humilhação e o desespero. Aí começou eu entender que por mais doutor que vocês seja, você não é nada. Porque os amigos sumiram. Teve um desembargador que eu vivia na fazenda dele, não sei o quê, que eu fui falar com ele, rapaz, você, doutor fulano, você me conhece, então essa perseguição tá um absurdo. Fala aí com o presidente pra gente resolver isso, para acabar com isso. Ele disse, homem, no meio do tiroteio, quem fica leva tiro também. Eita. Esse era o meu grande amigo. Eu digo, pronto, e agora? Né? Se o grande amigo tá dizendo isso... Desaparece todo mundo, meu amigo... E Dílio velho vem-se embora, fica ali sem perdido, e um belo dia eu digo, rapaz, eu não tem jeito mais não, vou morrer. Eu digo, vou me suicidar. Eu lembro desse dia aí que o senhor contou lá no conselho, que chegou esse momento aí, que o senhor entrou em tanto desespero que pensou em dar cabo da própria vida. Eu estava ali vendo o mundo desmoronando, sem dinheiro,
tinha solução mais. Não tinha o que fazer. Vendeu o carro. Carro eu fiquei com o Fiat Uno. Mas o Fiat Uno de 2 rachas, que eu tava no cursinho uma vez, o rapaz falou, eu sou fulano, eu comprei esse carro. Rapaz, o senhor testemunhando lá e o cara disse... O cara tava lá, e tinha 2 rachas. E não tinha mais nada, né? Arma, nada. Mas aí eu morava no 12º andar lá em Caruaru. Então, eu subi assim para pular, né? Tava meio... uma depressão. Eu passei 30 dias dentro de um quarto. Minha esposa disse que ela dava um remédio para mim, que eu não sabia. Passei 30 dias dentro do quarto. Então, subi nesse dia, cheguei a 48 quilos. E o processo lá não andava. E eu subi assim, acho que aquele vento forte me derrubava, mas não derrubou, que o senhor segurou. Mas, pastor, bem rapidinho, o senhor colocou lá no cursinho que chegou até o momento de o seu pai deixar uma feira para o senhor no estacionamento. Isso é depois. Não foi dessa forma não, mas eu digo, rapaz, eu vou. Então, quando eu ia pular, foi quando Deus usou o Satanás de novo, né? Disse, rapaz, fala com ele aí. Tu vai morrer sozinho, besta. Essa né? foi forte aí. Vai morrer sozinho, besta. Desce daí, vai matar todo mundo que te acusou. Aí eu fiz a lista, né? Aí eu desci, digo, rapaz, é mesmo. Aí desci, fiz a lista das pessoas que eu ia matar, né? Mas com tortura. Eu passei, aí eu ficava agora imaginando. Eu vou para isso aqui, eu vou arrancar a unha, vou arrancar o... Não sei o quê. E fiquei ali, mas minha vida começou a ser maquinar a morte desse pessoal. Começou a ter um objetivo... Todo mundo que está mentindo, que me prejudicou, eu vou matar um por um. E depois ia dar cabo da vida. Aí foi quando eu não sei porquê, você vai me perguntar como foi, eu não sei. Sei que eu vim parar em João Pessoa. A gente tinha um apartamento ali em Termares, que era um apartamentozinho pequenininho, que era da minha esposa, de herança. Aí eu sei que eu vim parar aqui. Quando eu me vi, estava aqui, em Termares, do mesmo jeito, né? Magro, com 48 quilos, sem receber dinheiro, numa situação difícil. Mas eu vim. Estava lá em Termares e tal. E o processo lá sem andar no tribunal. E eu aqui, lá sem nada. Não tinha dinheiro para nada. Eu comecei a receber um dinheiro, que eu não sei como é que foi também, de um recurso meu lá, que era pouco. Tanto é que eu recebi, tem que correr para o banco para pegar, porque o banco comia, porque eu estava devendo o banco. Meu né? Deus do céu. Então, qual é o dia do pagamento? 25. A gente corria, eu e minha esposa. Vamos tirar logo. Aí ainda às vezes tirava 100, 200 reais, 10 reais. Eu me lembro que teve uma vez que a gente tirou 2 reais. Meu Deus né? do céu. E era um desespero. Mas aí minha esposa tinha uma casa lá em Taquaritinga alugada. Então a gente vivia desse aluguel. Era 2 casas alugadas, tinha a gente vivia desse aluguel. E foi quando aconteceu essa da feira básica, né? Isso. Mas não vou me enunciar quem foi. Foi uma feira básica que a gente recebeu, que foi o ápice da minha humilhação, né? Eu recebi uma feira básica, um doutor em direito, doutor... Meu Deus. Como lá o profeta falou na época, tu vai comer, não vai comer nenhum... porque não tinha nem o que comer. Então, é muito interessante isso. Para reflexão. Cumpriu. Para sua reflexão, meu irmão. Você que está ouvindo, né? Você está reclamando de sua vida, que está faltando arroz, né? Está faltando o que comer em casa, está faltando isso, está faltando aquilo. E eu estou dizendo a você, um doutor, juiz de direito, meu Deus, pós-graduado, doutor em direito, o cara tampa mesmo, literalmente passando fome, não tinha R$1 para comprar água, com 2 filhos. Eita, aí mexe com a estrutura. 2 filhos, meu querido. Então, assim, aí minha esposa resolveu ir para um concílio. Não, melhor, para uma igreja. Conheceu uma pessoa maravilhosa e que levou ela quando ela conheceu essa pessoa, ela aceitou logo Jesus, né? Foi logo para uma reunião, minha esposa disse, quem quer? Eu quero. Eu quero esse Jesus aí. E então foi para a igreja. E quando eu chegou em casa, estou indo para a igreja evangélica. Eu digo, como é, rapaz? Para a igreja evangélica eu digo, pronto, só faltava essa. A vida já está uma desgraça, a mulher agora vai ser crente. Né? E agora? Eu não gostava muito de crente, porque crente, pastor, era, na minha perspectiva, o que a gente vê hoje nessas igrejas, né? Igreja não, nesse farisaísmo aí, né? Só tinha ladrão.
Eu disse, pronto, a gente não tem mais nada, e a mulher vai dar o que não tem. Meu Deus. E ela começou a ir para a igreja. E um belo dia ela chegou em casa e disse, eu vou para o cursilho. Eu disse, o que é cursilho? Passar 4 dias, não sei o quê. Eu digo, vai nada. 4 dias com o pastor, vai nada. Sabe? Vai não. E ela disse, eu vou. Você deixando ou não, eu vou. Você não manda em mim. E tem mais, viu? Tá, tem mais, viu? Eu não suporto nem ver sua cara. A gente tava... eu vou para você arrumar um lugar para ir. Quando eu voltar, não quero ver nem você aqui. Né? E eu disse, não tinha moral mais para ninguém. Eu disse, vai não, eu vou, tá bom. Foi pro cursinho, eu fiquei em casa quinta, sexta, sábado, aí domingo ela tá chegando, eu vou para a igreja receber, né? Parecia o cão na igreja, daqui a pouco chega a mulher da igreja, decolou, não sei o quê, fazendo coração para mim, mandando beijo. Ele mandou dizendo para você sumir aí. Te amo, não sei o quê. Eu digo, meu Deus, mudou o quadro. Que estranho é esse? Essa mulher voltou. Fizeram uma lavagem cerebral. Quando chegou em casa, a gente tava sem ter nada a fazer quase esse tempo todo. A gente tirou a casa todinho. Não tinha nada quase esse tempo. Eu disse, aí eu vou fazer com Vanessa. Meu Deus, se eu soubesse, tinha casado com uma crente. É bom demais. E a mulher ficou a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu lá esperando, né, alguma coisa, mas lascado mesmo na acepção da palavra, sem nada. E ela começou a ir para a igreja, pastor. Ela ia para a igreja na terça-feira, na quarta-feira, vou para o culto não sei de quê, na quinta, no sábado, no domingo. E eu digo, rapaz, essa mulher está indo muito para a igreja. Vou lá ver quem é esse cara. Eu me lembro bem direitinho. Vou lá. O senhor pensou que era o pastor, não? Isso aí, eu digo, vou lá. Aí ela disse, vou para a igreja, eu digo, vou também. Ela disse, oxe, vai, eu digo, vou. Tá bom, bora. Então, mas a maçonaria em si, o senhor já não frequentava mais? A maçonaria, meu irmão, vamos deixar para outra história, porque a maçonaria é uma história à parte. Que não é algo, a maçonaria não é o que a gente pinta, nem o que a gente desenha. Mas a gente pode deixar isso para uma outra, né? Uma outra ocasião. Mas aí o senhor já não fazia mais parte? Não tinha, porque quando o cabo está sozinho, o cabo está sozinho, né? Isso. Quando você não é mais nada, você não é mais nada. Eu estava afastado da função judicante, estava sem dinheiro, sem carro e sem poder, né? Os amigos se afastou todo mundo. Então... Aí chegando na igreja lá... Então chegando na igreja, eu fui para a igreja e o pessoal me conhecia já, né, tal. E eu olhei para o pastor, eu não vou nem dizer o nome dele, esse pastor não é não. Esse pastor não pode ser, porque se for esse pastor é que eu estou desmoralizado de vez. O que? Ela... Desprovido. Então era igual Jesus, porque ele disse que era sem imagem, sem formosura. Ele era desprovido de beleza. Porém, tinha um levita lá que o bicho era bonito. Eita pila. E eu me lembro até hoje o louvor. Que sejas meu universo. Eita, o cara dizia, quebrou, pai. Que sejas meu universo. Aí ele olhava, meu amigo, e minha esposa olhava pra ele. Meu Deus do céu. Que seja, eu digo, é esse cara. Esse que eu vou matar. O cabo adorando o Rei da Glória. Que seja meu universo, coisa nenhuma, rapaz. Aí eu olhava pro olho dele e fiquei naquela... Quando ela dizia, vou pegar, eu digo, vou também. Não teve um break que ela não foi, eu digo, eu vou. Ela disse, rapaz, esse cara tá crendo demais. Eu digo, vou também, eu tô lá. E o propósito de Deus começando. E um belo dia, eu lá na igreja, cursilho masculino. Aí, quem vai? Aí minha esposa, ele vai. Aí, eu disse, não vou nada. Aí ela disse, vai, você vai. Você vai. Eu disse que vou fazer o quê em cursilho? Eu vou não, eu disse, não, aí você vai pro cursilho. Quebrei aqui. Então, eu disse, vou não. Aí disse, você vai, porque se você não for, a gente começou a brigar de novo, porque sem dinheiro todo mundo briga, né? Isso. Confusão. Tudo vira um inferno. A gente já estava separado de novo, vai com a confusão, eu estava indo só para vigiar. E ela dizia, olha, meu amigo, a gente está separado. Você só não lhe expulso de casa porque o apartamento é meu e você não tem dinheiro para sobreviver. Mas você vai para o cursilho. Porque se você não for, eu vou jogar sua arma lá de cima e você vai embora. Ei. Aí eu disse assim, eu vou, porque a última palavra é do homem. Eu vou, mas
eu vou dar aula a esses pastores, porque eu era o cara. Isso, conhecimento muito. Ela disse, pronto, você pode fazer isso. Pode ir lá, dar aula aos pastores. Aí eu, posso levar o livro? Pode. Eu levei uma mala de livro e uma mala de roupa, né? Uma mala de roupa eu tinha pouco, mas livro eu levei muito. Levou mais livro do que roupa. Fui pro cursilho. Eu cheguei no primeiro dia lá, pastor. Deixa esse negócio aí, homem. Ninguém me deixava falar. Segundo dia, ninguém me deixava. Eu levantava a mão, ninguém deixava falar. Todo mundo já sabia, né? Terceiro dia, eu já estava querendo brigar com todo mundo. E ninguém me deixava falar nada. Mas, pastor, teve um momento lá que o meu amigo Jânio Cidalino, que é um dos levitas, que tem uma voz irritante, ele está ouvindo, ele sabe disso, uma vozinha metálica. É o Jânio. Aí o Jânio toca assim e faz o seguinte: quando em cativeiro te levaram de Sião. Meu amigo. Foi não. Sérgio Lopes. Rapaz, meu amigo. Chora Israel. E os teus sacerdotes plantearam. Meu amigo. Chega os olhinhos de lágrimas. Cara, então, meu, o que acontece? Aleluia. Então, rapaz, eu Meu Deus. parei assim, fiquei escutando aquele louvor. Daqui a pouco, pastor, eu me emociono, vou fazer o quê? Fechou o tempo. Aí, literalmente, espiritualmente falando. Sim. Todo mundo sumiu ali do. Meu Jesus. Ficou só eu Céu. e ele e um canal assim. E o louvor vindo assim e dizia assim: quando em cativeiro te levaram de Sião. Aí. Chora idílio. Eita, não era Israel, era idílio. Chora idílio, meu. Babilônia não é teu lugar. Oh, Espírito Santo. Aí eu. Aleluia. Ou seja, toda a história, a minha história estava naquele louvor, cara. Meu Deus. De perseguição, né? Ó, quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes plantearam de aflição. Meu pai, minha mãe, Meu né? Deus. Os filhos. Quem gostava de mim chorava, né? Sofrendo. Vendo aquele homem passando literalmente necessidade. Meu pai uma vez chegou em minha casa. Eu não sabia, não. Meu Deus. Minha esposa contou. Tá falando assim pra mim. Eu chego em minha casa e mexendo nas gavetas, ele pegou meus contra-cheques, cara. Ele disse: cara, você é juiz, tá passando fome. Meu Deus do céu. Eu via meu contra-cheque ali com R$100, R$1.000. Eu disse: como é que pode isso aqui? E eu, brabo, como é que tá mexendo em minhas coisas? Né? E... Dá uma pausa aí. Queridos, Entre os comerciais. neste momento, nós vamos chamar, pastor Leandro, o nosso jornal com a nossa grande repórter, lançamento da ReviverCast, o nosso jornalzinho Tá Lascado Satanás. Curte aí esse jornal. E na manchete de hoje, irmão tá no cursilho e sai um certo momento revoltado. Vai lá pra fora, olha pro céu, se questiona com Deus. Será que o Senhor existe mesmo? Pois me prove que o Senhor existe mesmo, porque eu não acredito não. Quando ele olhou pra baixo, a largatixa. E aí? É ou não? Tá lascado, Satanás. Pronto, querido. Aí, tá lascado Satanás. Ele perdeu, né? Você viu aí agora há pouco um testemunho do nosso pastor Idílio, né? Foi para o cursilho, pronto para quebrar os pastores em banda. Aí chega lá, Jesus com um louvor liberta o homem. Meu Deus. Vamos lá, então esse louvor estava narrando minha história. Sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Eu fui envergonhado em todos os lugares que eu estive. Isso. Eu passava, nos lugares que eu passava, as pessoas se desviavam. Isso, Os juízes, meus amigos, ficavam longe, né? E várias situações que a gente conta depois em outra ocasião. Mas
Foram muitas dores. Vou contar. Eu lembro que o senhor contou lá no cursilho um negócio lá do restaurante, que era uma mesa, né? Teve muita coisa, muita história que a gente... Muitas histórias. Pois bem, e então, esse louvor, quando terminou o louvor, meu irmão, eu quero dizer a você o seguinte. Naquele dia, no sábado, do ano de 2010, na verdade, pastor, naquele dia, naquele momento, eu disse, eu vou seguir esse caminho aqui. Glória a Deus. Eu vou servir a esse Deus aqui que eu estou conhecendo aqui, que me revelou isso aqui. Não quero, mais uma vez, ser fariseu, de apontar que o catolicismo não vai, que o espiritismo kardecista não vai. Isso. Não quero entrar aqui. Eu quero entrar dizer o seguinte. Por que eu, daquele momento, mudei? E o que é interessante, pastor, é que não é que houve uma adaptação. Eu, daquele dia até hoje, já se passaram o quê? 2010, 15 anos. 15 anos. São 15 anos, literalmente, servindo ao Senhor aqui. Glória a Deus. Porque eu não tive um período de estágio, não. Quando eu me converti ali, a esse canto aqui que eu estou, já na outra semana já fui trabalhar no cursinho. Sim, foi. Na outra semana, que foi minha verdadeira conversão. Diga-se de passagem. Os primeiros sinais aí de cura interior, na verdade, foi... É porque o cursilho que eu fiz, como cursilista, eu não participei. Eu só ficava chamando... Quando o pastor começava a falar, dizia, caba safado mentiroso, tá chorando. Ó, Meu Deus. como eu chorei agora. Eita. E é o teatro, para poder lavar a mente aqui. Meu Deus. Então, só no sábado que eu, à Teve noite aquele já, toquezinho só à do- noite, no finalzinho já, que eu... Aí eu só aproveitei o quê? O domingo. Então, quando eu fui trabalhar no cursilho, sabiamente, Jones Cidalino, que é o meu... O homem amo sábio. aquele homem. Ele disse, você vai trabalhar na sala. Olha só, Ó, o estrategista. Arrumar a sala. Meu amigo, eu fiz o cursilho de novo. Aí eu fiz de verdade. Eu comecei a escutar o rolo, comecei a entrar no rolo. Aí, meu amigo... Trabalhava e chorava. Eu chorava mais do que eu trabalhava. Que eu não trabalhei em nada, eu só fazia chorar. Eita Deus, isso era... Então, quando eu saí, já fui trabalhar em outro cursilho. E fui contar minha história a Jânio. E a gente disse, dá um rolho. Dá um rolho. Preparei, daqui a pouco um rolho. Fui dar um rolho. Aí teve uns pastores que uma turma de Brasília veio fazer o cursilho aqui. Quando dei meu rolho, disse, eu quero esse rolho em Brasília. Lá vai dele para Brasília. Daqui a pouco São Paulo. Daqui a pouco. Mais chique do que juiz. O Juiz mundo- só vinha por aqui, pro Pernambuco, o João todo Pessoa. lá. E eu quero lhe dizer o seguinte. Deus, ele tem seus propósitos nas nossas vidas. Glória a Deus. Tem seus propósitos. Então, o que acontece? Observe que esse caminho todo que eu percorri, se você perguntar assim, era melhor não ter acontecido nada? Esse graveitozinho que estava boiando e indo para águas tormentosas, tortuosas, Imagino. eu estaria onde, né? Hoje. Vê que maravilha tudo que aconteceu em minha vida. Que grandeza, Parece masoquismo, né? grandeza. Vê que maravilha. O Senhor tirou, moeu, Glória a Deus. Caba sofreu, levou lá para tudo que é lado. Mas, onde foi isso? Foi na purificação do deserto, né? É isso. A gente estava sendo purificado, estava sendo trabalhado. E hoje a vida é resgatar homens para o Senhor. Rapaz, Glória a Deus. pastor, se a gente fosse escrever desses 15 anos que eu trabalho de cursilho por aí, quantos homens foram impactados e resgatados e aceitaram o Senhor no nosso rolho? Teve cursilho que foram 200 homens. É muito bem. Desses 200 homens se renderam ao Senhor no rolho. Glória a Deus. Nesse testemunho que é 2h30. E a gente teve que resumir muito aqui, exato. né? Meu pastor, vamos lá, me perdoe aí a Vamos embora. intromissão. Vai da hora, né? Mas
vamos para a conclusão final, né? A gente chegou aqui, ouviu, claro, que para quem criou essa curiosidade de conhecer mais o testemunho bem detalhado, então aí para um cursilho, né, onde sempre o Dr. Idílio e pastor também inclusive esteve conosco lá no primeiro cursilho Vamos estar no outro, da né? Reviver, né? No segundo. Vai ter agora em outubro o primeiro cursilho feminino para a honra e glória de Jesus. Considerações finais. 5 minutinhos aqui para a gente encerrar com chave de ouro. Eu vou falar para você que está me ouvindo. Vou falar para você que está em casa, que está passando por problemas, né? Que está passando por dificuldades financeiras, que às vezes não tem nem água na geladeira, que às vezes não tem nem... que está desesperado, que não sabe para onde ir, nem onde buscar socorro. O Senhor, às vezes, Ele permite que isso aconteça, como permitiu comigo, para tirar você da escravidão do pecado. Ele vai lhe levar para o deserto da purificação. Talvez você esteja no deserto da purificação. Então, meu irmão, se ajoelhe aos pés do Senhor, entre nos atos do Senhor, caminhe com Ele. Em Deuteronômio 2,7 diz o seguinte: o Senhor diz: eu estou te vendo neste grande deserto e não te abandonei em nenhum dos dias da tua vida. Eu sempre estive contigo e nunca te faltou nada em excesso. Então o Senhor está contigo. Fez o cursilho? Não fez. Vai fazer o cursilho. O cursilho é um instrumento maravilhoso de resgate, de compreensão da vida espiritual. Mas se entregue ao Senhor. Caminhe nos atos do Senhor. Não permita que a dificuldade, não permita que a tristeza, que a fome, que a dor, que o desespero te leve à terra do esquecimento. Eu tenho 2 casos na minha vida. 2. Eu tenho 2 minutos, pastor, para falar esse caso. 2 casos. Um caso de um coronel de polícia e outro caso de outro coronel de polícia. Um caso de um coronel de polícia que não foi para o cursilho, não aceitou o convite. E um coronel de polícia que aceitou o convite. Os 2 com problemas seríssimos. Seríssimos. Tão graves quanto esse que eu narrei para vocês, meu. Esse que não foi para o cursilho, suicidou-se. Tá lá, se você for bem em Pernambuco, procurar um coronel que suicidou, você vai encontrá-lo. Meu amigo! Da minha turma de sargento. O outro, Brasília, melhor, do Rio de Janeiro, foi para o cursilho. Hoje é um cristão que ultrapassou todas as barreiras da vida dele e hoje é comandante do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje leva vários e vários policiais para o Senhor através dos cursilhos que ele leva para Brasília. Tá lá. Então, duas situações para você. Ou você é aquele que não vai se render aos pés do Senhor, ou você é aquele que vai se render aos pés do Senhor. Você que escolhe. Mas eu digo, escolha caminhar com o Senhor, porque só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode dar aquilo que você precisa, que é estar descansando nos seus atos. Entregue tudo ao Senhor. Tudo na sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Doutor Edílio, pastor Edílio. De novo, bota na disciplina. Bote na disciplina agora, pastor. Agora o homem velho chegou. Bota. Pronto, agora eu acertei. Gratidão. Gratidão ao Senhor, primeiramente. Gratidão à sua pessoa. E está aqui conosco, trazendo esse grande testemunho de vida, de transformação. A graça de Deus alcançou verdadeiramente a sua vida. A gente
vê que é notório aí a mudança, a transformação. E como o senhor disse, ganhando muitas vidas para Cristo, Aleluia, através do seu testemunho. E isso eu posso dizer com muita afirmação, que estive lá no Cucílio, né? Quantos homens ali se renderam aos pés de Cristo através do seu testemunho. aleluia. E é com imenso prazer que a gente recebeu o senhor aqui. E desde já eu quero convidar nosso pastor Alan Tiega aí, que tem aí uma indicação aí, né, para o final do nosso ReviverCast, como sempre. Isso, meu Pastor, querido. só rapidinho. Pois eu não. queria saber onde é que o senhor arruma essa sua... Essa minha cabeleira aqui. Meu Que Deus. chapinha é essa que eu quero... Isso aí é com a cabeleireira Sara. a esposa do mesmo aí, viu? meu irmão. Ela disse, Vamos meu abrir filho, vaga lá para esticar o meu também. Meu. o senhor é um elegante, o senhor é um excelentíssimo senhor juiz de direito. Pastor, o senhor não sabe, amigo. E quando é no culto que ele joga essa cabeleira lá em cima. Não, do eu já altar, vi, já. Já vi. Ah, diga a ele. O povo querido, vai a... O povo vai... Vamos lá, eles estão querendo zoar comigo. Pessoal, vamos aqui agora falar para vocês da Impacto Studio. Impacto Studio, aqui onde a gente está, é uma empresa muito séria, com a qualidade, com a evolução incrível. Se você também quer levar para sua empresa, para sua igreja, o podcast, trazer a evidência da tua marca, entre em contato. Nós indicamos totalmente a Impactos Studio para que vocês venham ter essa grandiosidade, né? Esse momento tão especial onde a gente está conseguindo alcançar mais vida, né? Então, Impactos Studio, eu indico. Queridos, desde já, eu quero agradecer ao meu amigo, Pastor Idílio, que a mão do Eterno continue abençoando a sua vida, a sua família, que as promessas de Deus venham cada dia mais e mais perpetuar sobre a sua história. Que honra ter tido o Senhor aqui conosco, tá? Os votos de nós, pastores da Reviver, é que a mão do Eterno esteja sempre estendida sobre a sua vida, sobre a sua família, seu ministério. Hoje, né, aposentado, só fazendo a obra, que honra. Queridos, então aqui eu te convido, tá? A estar todas as sextas-feiras, às 20 horas conosco, assistindo, compartilha, manda para os teus amigos, senta com todo mundo e vamos dar lugar, tá bom? Nesse momento, recebe as bênçãos aí. Mas tem aí o Indica Cast, né, pastor? Indica cast, homem. Tem O povo não tá indicando, eu tô com raiva. Tem o próximo convidado aí, meu pastor. Quem será o nosso próximo convidado aí? Então fica aí para vocês, indica aí, cast. Indica aí quem é a próxima pessoa que a gente vai lá correr atrás para trazer aqui, para poder ser o entrevistado. Lembrando sempre que o ReviverCast é dentro de testemunhos, né? Dentro de edificação através de testemunho. Então a gente vai estar trazendo aqui muitos e muitos testemunhos, tá bom? Esse é a nossa visão, pastor Edílio. Eu já posso indicar aqui, pastor. Ei, olha aí, já Se você me autorizar, eu já indico. Na hora, o senhor é uma honra. Eu indico, eu tenho um pastor amigo meu, da minha conexão, a gente tá junto ali sempre em oração. Ele tem um testemunho lindo. E eu não tô nem pedindo autorização a ele, já estamos marcando aqui, ele vai ter que vir, porque o compromisso não é comigo, não, é com o Senhor. Então, o pastor Marlon, ele pode botar aí Então, e já está tá escalado. decretado, Vou carimbado. passar para ele aqui, mas já está escalado. Tá decretado, carimbado E direito ele assim. tem O um pastor... testemunho muito lindo, um testemunho de família, Que bem. de vivência de pai e mãe. Eu posso até dar um spoiler rápido para entender. Para você ter uma ideia, o pai matou a mãe. Meu Deus do céu. E ele tem toda essa história para contar. E De agora resgate. ficou forte. Ele tinha, me parece, 8 anos de idade. Eita. Então vai ser algo aqui que o céu vai me tremer Vai. aqui. Que honra, viu? Que momento precioso. Então, o Indica aí, Cast, fica para o próximo, porque o pastor Edílio já aproveitou o momento. Então, pastor Marlon, será uma honra ter o senhor aqui conosco, tá bom? A gente vai, através desse canal do pastor Edílio, marcar o dia com o senhor, tá? Pessoal, recebe as bênçãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as mais ricas e doces consolação e comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre a tua família hoje e até o arrebatamento da igreja. Quem crê e concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Aleluia.